E ela está conectada com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Lu, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom Bom dia dia. para nossa audiência. Começando terça-feira falando sobre telequete. Esse João, eu vou falar que ele não é velho não, porque não é a expressão adequada, mas é um homem experiente. Com certeza, viu, Lu? É cada coisa que eu passo aqui com o João Henrique Del Valle, como diz a 98, é só vendo para ver. Doutora Luciana Nepomuceno, que chega hoje para falar pra gente sobre a prisão de Fernando Collor, né, Lu? Exatamente, Carol. Nós não podemos nos esquecer de quem é esse ator que está envolvido nesse processo, que foi agora recentemente condenado pelo Supremo Tribunal Federal. O famoso ex-presidente do Brasil, o primeiro presidente que nós tivemos após a redemocratização, que sofreu, depois da ditadura militar, um processo de impeachment pelo Senado, exatamente pelas denúncias de corrupção feitas pelo irmão dele, o Pedro Collor, que acabou morrendo. E o Fernando Collor, ele teve que renunciar para não ser afastado compulsoriamente da cadeira de presidente. Teve os direitos políticos dele suspensos em 1992, volta para o cenário político em 2002, aí tenta ser governador e depois ele se elege em 2014 senador da República e depois ele vem a ser reeleito senador da República. E agora ele é preso em decorrência de um processo oriundo da Operação Lava Jato. Foi preso por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Nada mais, nada menos do que nós tivemos 20 milhões de reais para que ele ali facilitasse a realização de contratos envolvendo a UTC e a BR Distribuidoras. E por que o Collor foi preso? Ele foi preso simplesmente porque ele esgotou todos os recursos cabíveis na legislação. E o último recurso que ele manejou, que chama embargos infringentes, que é o que está sendo julgado agora pelo Supremo Tribunal Federal, foi reconhecido pela maioria dos ministros como recurso protelatório. O que significa? Só para ele ganhar tempo. Ou seja, ele já manejou desde 2023 todos os recursos que ele podia manejar. Então, ele, vamos chamar de forma coloquial, está dando uma embarrigada no Supremo Tribunal Federal. Ontem, esse processo ele está sendo julgado no plenário virtual, que significa que os ministros colocam a decisão lá no sistema interno deles e os outros vão concordando ou não. E ontem nós tivemos ali votos de divergência. Ministro André Mendonça, ministro Cássio, ministro Fux e ministro Gilmar divergiram do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, porém, essa divergência não foi suficiente para alterar o placar que já estava ali formado de 6-4. Por que 6-4 só 10 ministros? Porque o ministro Cristiano Zanin se deu por suspeito, portanto, ele não vota nesse caso do Fernando Collor de Mello. Ô, Luciana, e interessante que é o mesmo placar da condenação, né? 6-4, não sei se são os mesmos ministros que votaram e eles não mudaram o voto deles. Agora, muita dúvida em relação a esse processo, porque foi no âmbito da Lava Jato. E muita gente perguntando, por que o dele é diferente? Qual que é a diferença desse processo do Collor para outras pessoas acusadas, investigadas na Lava Jato? Nós estamos vendo vários questionamentos nesse sentido, exatamente perguntando, olha, a Operação Lava Jato nós tivemos
o presidente Lula tendo a condenação deles invalidada. E por que o Collor está sendo preso? Porque, embora a origem seja comum, nós estamos falando da Operação Lava Jato, nós estamos tratando de processos completamente distintos, que apuram fatos distintos. Exemplo, o presidente Lula foi condenado pelo envolvimento no caso do triplex. E a condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal por reconhecer alguns vícios processuais. Exemplo, o processo do Lula começou lá na 13ª Vara Federal de Curitiba. Aí o Supremo entendeu que houve a parcialidade do então juiz Moro para poder julgar o caso dele. O Supremo entendeu também, lá no caso do Lula, que a Justiça Federal do Paraná, de Curitiba, era incompetente para julgar o caso. Anulou por conta das delações premiadas que tiveram no caso dele, que foram entendidas como nulas também. O caso do Collor não começou lá numa vara federal, nem numa vara estadual. O caso do Collor começou diretamente no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele era senador à época dos fatos envolvendo essa operação. Inclusive, a acusação e a condenação agora do Collor se deu porque ele usou do cargo dele, da função por ele exercida, para facilitar a celebração desses contratos. Então, o processo dele já começou lá no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, quando ele foi alvo ali das investigações, da condenação, ele não era presidente, ele não tinha o chamado foro prerrogativo de função. Então, o processo dele começou lá na Vara Federal, teve que passar pelo TRF até chegar no Supremo Tribunal Federal. No caso Collor, já começou no Supremo e agora conclui no Supremo Tribunal Federal. Então, são situações, embora com esse ponto em comum, de processos totalmente distintos, inclusive em termos de prova. Não estamos baseando apenas a condenação dele em delação. Tivemos ali e-mails, documentos, comprovantes de depósito, tivemos a delação, sim, do Youssef, mas não foi esse o único elemento de prova que foi levado em consideração pelo Supremo para fins de condenação do ex-presidente Collor. Doutora Luciana Nepomuceno, toda terça-feira com a gente aqui na primeira edição do Central 98. Semana que vem ela tá de volta. Enquanto isso, você acompanha nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. Lu, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Carol, João, obrigada para nossa audiência e vamos de telequete. Vamos de telequete. Valeu demais.